Por um mundo onde os ocupantes dos governos sejam mais sensíveis ao bem do povo e não cedam à vaidade, ao enriquecimento e ao carreirismo, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Entre os votos que vamos digitar na urna no próximo dia 2 de outubro está o voto para governador. E escolher alguém para esse encargo não é tão fácil como a propaganda eleitoral faz crer. É preciso nos submeter a um discernimento sério e a tomar uma decisão que vai exigir muito da nossa coragem. Sobretudo se queremos que nosso voto seja livre e consciente. Um governador tem uma missão específica e tem também obrigações muito claras. É uma pena que os candidatos prometam mundos e fundos. É uma pena que os candidatos falem mais de suas supostas vantagens pessoais do que da realidade concreta dos estados. É uma pena que os candidatos gastem tempo precioso da campanha para falar mal de outros pretendentes. O voto para governador é mais assistido pelas informações que nos chegam porque ele se torna uma estrela do dia a dia. Mas seria muito bom que nos aprofundássemos sobre a singularidade de sua missão com o propósito de ajudar a bem escolher nas próximas eleições. Para conversar conosco sobre essa missão especial que cada governador dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal convidamos o sociólogo mineiro Frederico Santana Rick. Frederico Santana Rick possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é coordenador dos projetos do Vicariato Episcopal para Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas. Ele tem experiência na área de ciência política, atuando principalmente nos seguintes temas: movimentos sociais, políticas públicas e formação socioeconômica do Brasil. Fred, é uma alegria muito grande, meu amigo, recebê-lo em nosso programa. E eu quero começar com uma questão mais geral. O Brasil é uma federação desde a proclamação da República em 1889. Somos uma república federativa. Você acha que funciona bem a distribuição de poder entre o governo central e os estados membros da federação? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Rafael. Agradeço muito a pergunta de introdução aqui no debate, porque acho que essa é uma pergunta que nos remete à importância dos estados brasileiros para o povo brasileiro. Os governos estaduais, eles têm na Constituição Federal algumas atribuições que são muito importantes para a melhoria das condições de vida. Por exemplo, são eles os responsáveis por cuidar do ensino médio, que é um momento da educação brasileira de fundamental importância para a formação cidadã. São eles também responsáveis por uma boa parte das atribuições na área da saúde. E, no mais, são os governos estaduais que têm maior proximidade com uma realidade regional que requer políticas públicas específicas. Então, assim, a avaliação que temos, de modo geral, na ciência política, desde a Constituição de 1988 para cá, é que essa federação ela tem, sim, contribuído para um arranjo eficaz das políticas públicas. Claro que isso depende de uma boa ou má gestão e de uma boa ou má administração pública, né? Mas, em geral, o arranjo, ele funciona razoavelmente bem. A crítica que se faz é que a gente poderia ter um orçamento um pouco mais volumoso, tanto para estados quanto para municípios. Há uma concentração muito grande de recursos no governo federal. Fred, talvez federalismo é um tema para outro dia, não para hoje. Mas você poderia nos ajudar ao menos a entender um pouquinho melhor a diferença entre o que a gente chama de soberania do Estado Federal
e autonomia dos estados? Tá, essa também é uma boa pergunta. Há na nossa Constituição uma responsabilização por parte dos governos estaduais que lhe dá bastante autonomia em termos de formulação de políticas públicas. Não por um acaso, na nossa configuração enquanto uma república federativa, nós temos, para cada estado brasileiro, os 27 mencionados, uma Assembleia Legislativa, ou seja, uma Assembleia responsável pela formulação de leis próprias e específicas daquele estado, que não podem ferir a legislação federal, mas, por outro lado, elas podem complementar, ajustar e propor leis a mais, né? Leis que vão além da própria legislação federal. E isso dota os estados brasileiros de uma grande autonomia, né? Uma grande capacidade. E quando a gente diz que seria interessante que houvesse um maior orçamento por parte dos governos estaduais, no sentido de dar ainda maior autonomia para a proposição de políticas públicas, porque para a existência de políticas públicas, a gente precisa de ter orçamento para isso. Agora, veja bem, não é pouca coisa o orçamento que os estados já possuem, de maneira que, na hora que vamos escolher o governador nas eleições desse ano, é preciso lembrar que eles têm um orçamento considerável que pode impactar razoavelmente na melhoria das condições de vida das pessoas. Nós estamos falando, por exemplo, do orçamento do governo de São Paulo, que é de 290 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Certo. Tem ainda uma última palavra como introdução para esse nosso assunto de hoje, antes da gente ir diretamente para o papel específico dos governadores de estado. E eu acho que essa palavra poderia ser a diferença entre o que é, porque você está falando muito em políticas públicas, e aí é sempre conveniente a gente lembrar a diferença entre estado e governo. Você poderia nos ajudar nisso, por favor? Mais uma pergunta muito importante para a gente conversar aqui. O Estado, grosso modo, é aquilo que permanece, que fica, é uma estrutura burocrático-administrativa que entra governo, sai governo, ela precisa existir, precisa funcionar muito bem. Então, queira um governo federal, um governo estadual ou não, o SUS, o Sistema Único de Saúde, está previsto na nossa Constituição, ele seguirá existindo, independentemente da vontade do governo. Então, o governo, ao contrário, ele pode formular algumas ações, iniciativas, políticas que não perdurem para um próximo governo, que podem ser extintas, né? A legislação trabalhista, por exemplo, a legislação trabalhista, ela entra governo, sai governo, ela existe. Quando se quer mexer com isso, ou seja, se quer mexer na estrutura do Estado, se exige uma reforma constitucional. Então, o Estado é algo permanente e o governo é algo que dura no período daquela gestão, normalmente 4 anos, né? Fred, nós estamos aqui fazendo uma série de programas para tentar ajudar as pessoas no discernimento para a realização do voto no próximo dia 2 de outubro. E aí a gente está tomando como uma referência um material feito pela igreja, por organismos da igreja, você certamente tem muita proximidade com ele, que é o Encantar a Política. Então, eu vou naquela, vamos dizer, naquele espírito do caderno do Encantar a Política. E vou te fazer uma pergunta que eu acho que é básica e qualquer um de nós poderia fazer para você nos ajudar. Na sua opinião, qual a principal pergunta que eu e todas as pessoas que estão nos assistindo, o que a gente tem que responder? Eu tenho que fazer essa pergunta e tenho que responder antes de tomar a decisão para votar no governador, num candidato tal ou outro candidato para governador, Fred? Eu convidaria a cada um dos eleitores brasileiros a se perguntarem o que querem do próximo governante em termos de programa, em termos de propostas, focar nisso. Porque, por mais que a gente costume ouvir bastante demonização à política, no fundo, os políticos não são iguais. Os políticos defendem propostas diferentes
para a solução dos problemas. Vou citar o exemplo da educação novamente. Há políticos que defendem que a solução para a fragilidade da nossa educação é mais educação privada, mais educação comercial, enquanto há outros que vão defender um aumento da destinação de orçamento, de recursos para a melhoria da educação. Há aqueles que vão defender mais valorização dos trabalhadores da educação, aumento salarial, investimento em sala de aula, investimento em tecnologia. Há outros que vão defender uma precarização. Há mesmo aqueles que defendem a privatização do nosso ensino público. O mesmo vale para a saúde. Estou citando um exemplo simples para ajudar a gente a entender que há diferenças programáticas. Há aqueles que defendem que nós não devemos nos preocupar com a demarcação das terras indígenas. Há aqueles que acham que, para o bem do Brasil, inclusive para a sua visão internacional, para a sua capacidade de atração de recursos, é importante nós cuidarmos das terras indígenas e da preservação da natureza, dos biomas. Então, veja bem, são propostas muito diferentes, a gente precisa olhar para os candidatos e saber de que lado eles estão. Certo. Frederico, eu vou precisar interromper a nossa conversa para fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuarmos o nosso papo sobre o voto para governador com o sociólogo Frederico Rick. Até já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Parlatório. O nosso assunto de hoje é voto para governador. O nosso convidado é o sociólogo Frederico Santana Rick. E nós estamos conversando em vista do discernimento para o voto livre e consciente que todos nós vamos ter que realizar, poderemos realizar e deveremos realizar no próximo dia 2 de outubro. Fred, o governador é responsável, a gente vai procurar aí saber qual é o papel do governador. A gente vê lá quase sempre essa definição que o governador é o responsável pela administração e gestão do Estado. Eu fiquei intrigado com isso e fico porque se você não acha que os candidatos, quer dizer, as pessoas que postulam esse cargo, não deveriam se preparar melhor nesses dois campos, uma administração mais moderna e uma gestão mais criativa? Bom, é muito importante dominar, sim, ter experiência na área administrativa e de gestão, Padre Rafael. Agora, eu diria que é, sobretudo, muito importante ter capacidade política para exercer bem a gestão e a administração do Estado brasileiro. Porque, veja bem, a gente não pode tirar dessa palavrinha gestão e administração essa dimensão da política, porque é na política que as ações se realizam. O papel de um governador passa muito pela sua capacidade de ouvir a sociedade, de ouvir as organizações da sociedade, de ouvir os diferentes segmentos e categorias e saber construir, a partir dessa escuta, o seu melhor programa, a melhor solução para os problemas, certo? Ele precisa se relacionar muito bem com os demais entes federados, inclusive com os demais governadores, porque há interesses comuns entre os governadores que podem se articular para pressionar, por exemplo, o Executivo Federal, o Congresso Nacional e mesmo as instituições do Poder Judiciário por soluções que vão ajudar o conjunto dos governos, os conjuntos dos governos estaduais, né?
Da mesma maneira, a gente precisa de um governador que tenha muita capacidade política para se relacionar bem com os deputados estaduais e conseguir, com isso, que as leis que ele propõe sejam aprovadas. Do contrário, ele não consegue. Os governos estaduais também precisam se relacionar bem com a sua bancada de deputados federais no Congresso Nacional. Cada estado tem, além de deputados federais, também 3 senadores que representam, a princípio, o estado lá no Congresso Nacional. Ele precisa se relacionar bem também com esses 3 senadores. Do contrário, a gente poderíamos até ter um governador com muita capacidade de gestão e de administração, mas que não consegue colocar em prática o seu programa, o seu projeto. Entendi, e eu acho que vale muito a pena a gente sublinhar o que você disse, que é a capacidade política desse candidato, né? Também para ser aliado da capacidade técnica, né? Não adianta um administrador excelente, um gestor reconhecido que não tenha capacidade política, sobretudo de escuta, e isso tudo que você nos explicou, de capacidade de fazer com que esse jogo da política seja favorável ao povo desse estado. Fred, eu queria que você comentasse, para nos ajudar a refletir, que nesses últimos anos, sobretudo nos últimos 4 anos, a gente tem visto que o governo federal tem jogado no colo dos governadores muitas acusações. E até se confrontado com os governadores, que não era uma coisa muito comum no Brasil. A história do Brasil recente não mostra muito isso, de governo federal estar em confronto com governadores. Mas isso tem acontecido. Prova disso foi que nós vivemos o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, os governadores foram chamados em causa, né, de forma bastante negativa, ou até de confronto de poder, de quem que decidia uma coisa, quem que decidia outra. E mais ultimamente, a questão do preço dos combustíveis. De novo, uma história de governo do Estado federal e o Estado, né, e os estados de novo aí na cena. Qual é a importância, na sua opinião, do investimento neste bom relacionamento entre os governadores e o presidente da República, como também, como você lembrou agora há pouco, os governadores entre si? Quer dizer, a capacidade de também se relacionarem entre eles. É de fundamental importância. Faz muito mal um governante que não busca construir essa concertação, essa harmonia, para que haja uma construção comum, né? Porque as soluções para boa parte dos nossos problemas, os problemas que vive a maior parte da população brasileira, ela não vai se dar apenas com uma boa gestão municipal, ou uma boa gestão estadual, e nem mesmo com uma boa gestão federal. Ela vai se dar quando esses 3 entes federais, município, estado e governo federal, conseguem encontrar soluções comuns. É assim que se soluciona e assim que se solucionou todos os principais problemas. Nossas principais políticas sociais, está previsto na Constituição, ela atribui responsabilidades diferentes para o município, para o estado e para o governo federal. Quando a gente tem um governo federal que não busca articular isso, o que a gente vê é confusão. O que a gente vê é o retardamento da solução do problema ou até o agravamento dos problemas sociais. Você citou 2 questões que são muito exemplificadoras dessa situação. No caso da pandemia, a política de saúde, e no caso de uma coisa da gravidade que a gente teve, que foi a questão da Covid, ela exigiria necessariamente a construção de protocolos comuns, orientações comuns. Quando a gente tem um governo federal que orienta para um lado, um governo estadual orienta para o outro, o que a gente gera é confusão na cabeça da população, sem se saber exatamente quem está certo, quem está errado, como ela deve agir. Isso é problema, e isso nos levou a um número de mortes muito mais elevado do que nós precisaríamos, né? do que seria razoável ter. Né? Os números estão sendo variamente repetidos por nós, né? Apesar de termos aí menos de 3% da população mundial, temos quase 11% dos mortos. Isso é inaceitável, e isso foi resultado dessa ausência de diálogo, né? No caso agora também dos combustíveis, é muito triste que a nossa população esteja sendo desinformada, ou informada de uma maneira equivocada, né? Quando se atribuiu aos governadores a responsabilidade pela elevação dos preços dos combustíveis. Isso não é verdade.
o imposto que incide sobre os combustíveis, não houve elevação nos últimos anos. É o mesmo imposto que já dura algumas décadas. É o mesmo valor que era cobrado em cima dos valores. Então, o que houve de diferença? O que houve de diferença foi a mudança da política de preços da Petrobras, que é uma responsabilidade da gestão do governo federal, né? Se antes a política de preço da Petrobras buscava dialogar com a demanda do mercado interno, buscava dialogar com os interesses da nação, os interesses do povo brasileiro, ela deixou de cumprir, de ter esse como um critério para definir o seu valor de venda dos seus produtos e passou a ter como único critério o preço da mercadoria a nível internacional, desconsiderando que a Petrobras, como empresa pública, pode e deveria atender a outros critérios, como, por exemplo, preservar um valor razoável que não permitisse, né, onerar tanto o custo de vida das famílias brasileiras. Fred, você já falou umas 2 vezes desse assunto aqui durante a nossa conversa, mas eu vou trazê-lo de volta porque é fundamental, que é a questão do Estado, né? Porque nosso programa de hoje é para ajudar a gente a escolher ou melhorar o nosso discernimento sobre o papel dos candidatos a governador. Então, os estados têm que priorizar a administração do ensino médio. Então, você falou isso no começo da nossa conversa. Eu queria perguntar, essa prioridade tem funcionado nos estados? Olha, nós temos avaliações por parte da população muito distinta de estado para estado. A gente tem estados em que a avaliação é bastante positiva da gestão estadual do ensino médio. A gente tem estados em que essa avaliação é bastante negativa. Então, a gente precisaria pegar caso a caso. E ocorre também de muitas vezes cair no colo do governador uma avaliação sobre o ensino fundamental que não necessariamente lhe diz prioritariamente a respeito. Ele tem uma função, nesse caso, complementar a uma responsabilidade que é, sobretudo, da prefeitura, do governo municipal. A mesma coisa com relação ao ensino superior. Os estados podem e devem ter iniciativas no campo do ensino superior, mas a prioridade primeira do ensino superior, quem tem maior responsabilidade, é do governo federal. Então, é preciso a gente analisar caso a caso, governo a governo, para saber se esse governador está cumprindo bem ou mal a sua função, seja no ensino fundamental, médio ou superior. Certo. E aí, como nós estamos, a nossa proposta é da gente ajudar no discernimento para o voto, na hora de escolher é preciso saber se no meu estado, se aquela pessoa que está se apresentando para ser candidata a governador tem um compromisso com a priorização do ensino médio. No campo da saúde, também a mesma coisa. Eu creio que você pode, certamente você vai me responder que é de caso a caso. Mas nós temos, por exemplo, que os municípios atendem a saúde no nível básico, não é? Mas os estados têm obrigação de atender, né, de priorizar o atendimento médio e mais complexo. Então, tem um parâmetro, sim. Tem um parâmetro, Padre Rafael, no caso da saúde, que eu convidaria a quem está nos assistindo e que tem governadores candidatos à reeleição, e isso é a situação da maioria dos estados brasileiros, né? Os governadores estão concorrendo à reeleição, que é um parâmetro constitucional, que é o seguinte: os estados têm a obrigação de investir 12% do orçamento, ou seja, 12% de tudo aquilo que arrecada para a saúde. E muitos desses estados maqueiam esses números ou simplesmente não investem, não atingem esse coeficiente de 12%. Eu acho que esse é um bom parâmetro, esses números são facilmente acessáveis por pesquisas na internet, pesquisas aí no Google, ou mesmo pelo portal da transparência. Porque, veja bem, aquele estado que garante esse mínimo constitucional, ele está contribuindo para uma melhoria do atendimento no SUS, na saúde pública, né? E tem estados que estão fazendo mais que isso, estão conseguindo colocar não 12%, mas 13%, 14%, 15% e até 16%, né? Então, isso merece ser considerado na hora de pensar o seu voto, se você vai dar seu voto para o candidato que está aí, candidato à reeleição.
Fred, nós poderíamos ficar muito mais tempo ouvindo você, porque é muito agradável e também muito ajuda a gente bastante. Mas nosso tempo está terminando e aqui a gente sempre encerra nossas conversas, aqui no programa Parlatório, trazendo uma citação e pedindo uma palavra, uma breve reflexão dos nossos convidados. Para você, nós trouxemos uma declaração do Papa Francisco, que é parte de um discurso que ele fez a políticos da União Europeia. Ele disse assim, abre aspas, a política é uma maneira exigente de viver o compromisso cristão a serviço dos outros. Política é a arte de bem governar os bens públicos, a arte mais nobre, pois promove o bem de todos. Fecha aspas. Não é à toa, Padre Rafael, que o Papa Francisco é a nossa maior liderança no mundo hoje. A impressão que a gente tem é que ele realmente não erra nunca, né? Nesse caso aí, ele está chamando a atenção para nós de algo muito importante. Nós valorizamos muito a caridade e sabemos da importância da caridade. E o Papa Francisco, quando ele diz que a política é a maneira da gente viver esse compromisso cristão, ele está chamando a atenção que essa preocupação nossa com os mais pobres, essa preocupação com fazer o bem para todos, ela precisa alcançar o nível da política, alcançar o nível das políticas públicas, que é a maneira da gente fazer com que o reino de Deus, né, o reino da verdade, da justiça, da fraternidade, ele alcance a todos. Porque a gente, com as nossas ações individuais, que são importantes, elas não conseguem alcançar o conjunto da população, e é a política que pode fazer isso, né? É a política que pode mudar as estruturas injustas, é a política que pode fazer com que as melhorias das condições de vida não alcance 1, 2, 10 ou 20 ou 100 pessoas, mas alcance o conjunto da população. Então, é muito importante que nós cristãos levemos essas preocupações nossas enquanto cristãos, preocupação com o bem comum, com a casa comum, com o amor ao próximo, para a dimensão da política. Frederico Santana Rick, nosso caríssimo Fred, muito obrigado pela presença no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Um abraço. Agradeço também a você que esteve durante este programa conosco. Continue com a TV Pai Eterno. Obrigado, um abraço e até a próxima.